Salve, salve, senhoras e senhores, Paiter, o leigo na área, Paiter por ser meu sobrenome, o leigo por uma questão de honestidade intelectual. Estamos diretamente de Pontal do Paraná, de uma quarta-feira, dia 1º de novembro de 2023, às 19 horas 3 minutos, com alguns segundos, conforme você pode ver na sua tela nesse momento. Desculpa. E eu começo esse vídeo desanimado. Pô, mas por que desanimado, cara? Eu vou te explicar o porquê, cara. Olha só. Eu gravei esse vídeo que ficou com 1 GB e 300 MB, que ficou com 48 minutos de duração. Mas eu quero que você escute. Olha só que belezinha. Vou deixar esse vídeo aqui, ó. Eu quero que você escute que belezinha que ele tá. Tá escutando? Pois é, eu também não, cara. Cara, um vídeo de quase 50 minutos, cara. E eu não percebi que o áudio não tava. Que não tava captando o áudio, cara. Bom, enfim. Eu vou tentar gravar esse vídeo, só que agora vai ser estranho, porque eu acabei de terminar de assistir esse vídeo aqui. E eu já fiz as minhas reações. Só que ficou sem áudio. E. Pô, agora eu tô até meio assim de gravar, cara. Esse vídeo, desse vídeo. Eu tô meio assim de gravar esse vídeo, desse vídeo específico. Porque eu acabei de terminar de assistir ele, já tive minha reação já. Saca? Então, corro o risco de não ser autêntico. Mas. Bom, vamos lá. Eu vou tentar lembrar o que eu comentei para tentar que eu sei que eu comentei bastante coisa relevante. Não é à toa que ficou com quase 50 minutos de duração, né? Mas eu espero que dessa vez ele esteja gravando o áudio. Aparentemente tá. Captura de janela. Isso aqui que eu tenho que desfazer, ó. Vou fazer de volta aqui. Captura de janela. Ok. É isso aí. Tá. Aí outra coisa que eu preciso fazer é manter esse aqui por cima para poder caracterizar esse vídeo como React, porque senão ele não caracteriza como React e esse vídeo pode acabar saindo. O YouTube pode acabar dando strike nele. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Lá vamos nós. Lá vamos nós. E lá vamos nós. Vamos lá. Ó, você pode perceber que nesse vídeo ele já começa diferente. Ele já começa.
É de noite. Ele já começa trazendo, geralmente, nos vídeos do começo até agora, ele traz uma introdução, daí ele traz essa parte de começo, o estribilho, vamos dizer assim, e depois ele começa o vídeo em si. Dessa vez ele trouxe direto o estribilho. Vamos lá. É de noite, você está sozinho em casa, a TV liga do nada e alguma porta bate. Nenhuma sensação descreve tão bem isso quanto o medo. Aí depende. Aí depende por causa do seguinte. Eu tento lembrar do que eu falei agora há pouco. Tá, vamos lá. Isso só traz uma sensação de desespero, de medo, se você mora na cidade. Uma cidade grande. Se você mora em um apartamento, né? E tipo, você tá lá, você sabe que você fechou a casa, você sabe que você deixou a televisão desligada. Sei lá, a questão da televisão ligada do nada. Talvez isso seja uma programação da fabricante que do nada a televisão liga só para assustar a galera no dia 30, no dia 31 de outubro, que é o dia das bruxas, já pensou? Claro que esse tipo de programação não existe, né? Mas poderia existir. Não, brincadeira. Não poderia, não. Uh... Agora, a questão da porta bater é mais tranquilo se você mora numa cidade mais interiorana, vamos dizer assim, saca? Se você mora fora da cidade, vamos dizer assim. Porque pô, você vai ouvir a porta bater, o que você vai pensar? Pô, a porta tá batendo de volta, tá canalizando o vento. Fulano, fecha a porta lá, fazendo favor, tá batendo, a porta tá batendo lá, deve estar canalizando o vento de algum lugar lá. A última coisa que você vai pensar é que tem alguém dentro da tua casa, porque você já mora meio que no nada, né? Então, pô, tá batendo a porta lá, pô, vai fechar a porta lá que você deve ter deixado aberta. Tá batendo o vento, tá fazendo a porta bater. E na cidade, não. Na cidade, isso já é muito mais tenso já. Pô, tá batendo a porta. Tem alguém que. Alguém deve ter entrado. Né? Tipo, dá uma sensação de urgência muito maior. Mas até em situações extremas, o medo também tem um lado poético. Então, eu lembro que quando ele comentou isso, na primeira vez que eu gravei esse vídeo, só que não gravou a minha voz, eu lembro que eu comentei, tipo. Do medo. Mas até em situações extremas, o medo também tem um lado poético. Eu lembro que eu comentei alguma coisa do tipo. Que eu esperava que ele fosse dizer que o medo tem um lado positivo. Porque a civilização humana só existe por causa do medo, de certa forma. Mas poético, a última coisa que eu vou lembrar quando eu tô passando por uma situação de estresse que desencadeia o medo é de poesia. Foi mais ou menos algo assim que eu comentei. Algumas Vamos das lá. melhores histórias já escritas se baseavam no medo que o personagem tinha de realizar alguma coisa Aí faz sentido. para usar isso como motivação para realizar essa coisa, como por exemplo salvar a princesa de um dragão. Mesmo assim, o medo tem uma função que vai muito além de assustar as pessoas. Se não fosse pelo medo, nosso organismo não conseguiria detectar situações de ameaça. Essa parte eu passei nessa parte do vídeo eu passei uma boa parte explicando qual é o mecanismo que desencadeia ou que é desencadeado por. Então a gente cairia em situações de vida ou morte praticamente todo momento. Uhum, Não é à toa que quando a gente olha para baixo de um prédio muito alto, a gente sente aquele frio na barriga. O uhum. medo é uma reação em cadeia que acontece. Nessa parte eu lembro que eu comentei alguma coisa sobre essa sensação de olhar de cima de prédio, né?
Eu tava assistindo. Ontem, se eu não me engano, eu tava assistindo algum episódio da quinta temporada de Elementaríssimo. E nesse episódio específico tem uma dupla que tá em cima de um. Em cima de um arranha-céu em Nova York. E eles vão se jogar de paraquedas desse arranha-céu. Então tem bem certinho a sensação, tipo, eles mostram assim como é que é a vista de lá de cima, cara. É muito sinistro, cara. Olha pra baixo de um prédio muito alto, a gente sente aquele frio na barriga. Aham, O medo é uma total. reação em cadeia que acontece por causa de um estímulo estressante, que faz com que o nosso coração bata mais rápido, a gente enrijeça os músculos e fique pronto para uma situação de combate. Alguns desses atos são conscientes, outros são puramente autônomos, acontecem independente da nossa vontade. O Uhum. medo é quase totalmente autônomo. Eu não preciso pensar que eu tô com medo para começar. É Tá, uma vamos reação em lá. cadeia que acontece por causa de um estímulo estressante, que faz com que o nosso coração bata mais rápido, a gente enrijeça os músculos e fique pronto para uma situação de combate. Alguns desses Essa aqui é uma parte bem extensa, que ocupou, sei lá, uns 80, 90% do vídeo que eu fiz que ficou sem som. E que, cara, a parte da pesquisa desse vídeo foi bastante interessante pelas reações que eu tive enquanto estava fazendo a pesquisa, saca? Eu vou tentar fazer meio que uma pesquisa, meio que eu vou tentar meio que repetir a pesquisa que eu fiz agora há pouco, mas as reações do primeiro vídeo são mais espontâneas, vamos dizer assim, saca? Mas vamos lá. A questão que ele tá falando aqui, tipo, vamos voltar aqui, ó. atos rápidos, uma reação em cadeia que acontece por causa de um prédio muito alto, a gente sente aquele frio na barriga. O medo é uma reação em cadeia que acontece por causa de um estímulo estressante, que faz com que o nosso coração bata mais rápido. Essa À toa que quando a gente olha para baixo de um prédio, um estímulo estressante, que faz com que o nosso coração bata mais. O medo é uma reação em cadeia que acontece por causa de um estímulo estressante. essa reação em cadeia causada por um estímulo estressante também tem um episódio de Elementaríssimo que comenta um pouco sobre isso. Bem en passant, mas que é bastante interessante se a gente para pesquisar, sabe? Então vamos lá. A questão que ele está falando aqui de estímulo estressante e que vai, vai fazer ou você fugir ou você partir para o fight, vamos dizer assim. Isso tem um nome bastante específico, que é o mecanismo de luta ou fuga. Quer ver? Eu acho que não vai aparecer aqui, mas vamos lá. Mecanismo de luta ou fuga. Vamos lá, ó. O mecanismo de luta ou fuga. Tô lendo aqui, ó, essa parte aqui, tá? O mecanismo de luta ou fuga é uma resposta fisiológica que ocorre na presença de algo que é aterrorizante ou ameaçador. A expressão é originária do inglês fight or flight e se caracteriza como a resposta do nosso sistema nervoso autônomo a estímulos externos de ameaça. A resposta prepara o corpo para lutar ou fugir de uma ameaça. A teoria foi descrita pelo fisiologista Walter Bradford Cannon em 1927. Quando uma pessoa ou um animal está em um estado normal e calmo, as funções corporais do corpo estão no que conhecemos como resposta ao relaxamento, ou também chamado de estado de homeostase. Por outro lado, quando um estímulo externo indicando uma situação de perigosa é percebido pelo organismo, é aí que desencadeia a questão da luta ou fuga. Eu vou tentar achar aqui as pesquisas que eu fiz anteriormente. Histórico. Cortisol, o efeito do cortisol é
Eu não lembrava qual era a palavra. Quer ver? Abrir uma nova guia. Eu não lembrava da palavra mecanismo, então eu pesquisei reticências de luta ou fuga. Daí apareceu isso aqui, ó. O mecanismo de luta ou fuga. Vou até fechar isso aqui. O mecanismo de luta ou fuga é uma resposta do nosso sistema nervoso autônomo a estímulos externos de ameaça. É biológico e automático e prepara o organismo para lutar ou fugir. Na presença de uma ameaça ou perigo, ocorrem respostas fisiológicas que preparam o indivíduo para lidar com o perigo, evitando ou confrontando diretamente o mesmo. A resposta de luta ou fuga é composta de 4 direções básicas de respostas comportamentais: luta, fuga, congelamento ou desfalecimento. Eu lembro que antes de chegar nessa parte, no começo do vídeo do Pedro, eu comentei algo sobre susto. E, cara, eu fiquei bem mal por ter comentado dessa questão do susto, por causa do seguinte: tem gente que se mata de rir quando vê alguém se assustando, ou pior, quando assusta um gato, por exemplo. Ah, mas é muito engraçado, hahaha. Poxa, é o que eu comentei anteriormente, mas que não ficou salvo. Cara, o gato confia no dono que ele tem. Sabe? Tipo, essa relação que o gato tem com o dono. Tipo, muita gente fala, o gato é dono de si mesmo, o gato é parará, não sei o que, bababá. Mas, cara, se o gato fica perto de você, é porque o gato confia em você, saca? E não só o gato, tô usando aqui o gato como um exemplo um pouco mais específico, mas isso vale pra tudo, sabe? Pra pessoas, pra cachorros, pra outros animais. Mas o gato eu acho que é muito mais pesado, porque, tipo, tem muito mais vídeos de susto com gatos do que com pessoas ou com outros animais, saca? E tipo, pô, o bichinho tá quieto lá no canto dele. Você vai dar um susto no gato, cara? Você vai quebrar a confiança que ele tem em você, saca? Tipo, é muito triste isso, sabe? Não faça isso, cara. Pô, eu vou assustar minha namorada. Vai fazer isso pra quê, cara? Larga a mão de ser babaca, pô. Eu vou assustar o gato que tá quieto lá no canto dele. Deixa o gato, deixa o bicho, cara. Coitado do gato, mano. Saca? Então, eu quero ver esse estímulo de luta ou fuga na prática. Eu vou dar susto no fulano lá. Cara, deixa o fulano em paz. Larga a mão de ser besta, seu imbecil. Saca? Não faça isso, saca? Pô, olha, sério. A questão do susto é uma questão que, pô, parece banal, parece até boba, mas quebra bastante, sabe? Eu acabei de lembrar que eu comentei algo sobre isso, no sentido que pode até chegar a ser perigoso. A questão do susto, uma coisa que eu não comentei antes, que eu acabei de lembrar agora, que é a questão da cócega. Cara, foi bom que eu não. Foi até bom que o vídeo ficou sem áudio, que eu tô regravando ele agora. Que eu não tinha parado pra pensar nessa questão também. Que de certa forma é uma espécie de. Ó, eu fazendo em mim, não. Tem gente que fazendo em si mesmo não sente cócega. Eu sou tão desacostumado com essa questão de cócega que eu fazendo em mim mesmo eu sinto. Não chega a me arrepiar. Um pouco. Mas eu sinto cócega quando eu faço em mim mesmo. Saca? Por quê? Porque eu ainda sou sensibilizado a essa questão de cócega. E por que isso é importante? Porque de repente você tá, sei lá, parado em algum lugar e começa a subir uma barata na tua perna. Começa a subir, sei lá, uma aranha
venenosa na tua perna. Se você recebe demais esse estímulo de cócega, você já está tão dessensibilizado que você não vai sentir esse bicho subindo. Quando você vê, você olha assim, você se apavora. Mas você podia ter sentido muito antes, saca? Então, questão de susto, por exemplo, a questão de susto, eu citei um exemplo que foi até banal, mas que eu acho que é válido. Pô, você tá num lugar assim, de repente vem vindo um arrastão, uns bandidão armado, e tipo, você leva tanto susto, ou você dá tanto susto nas pessoas que você fica até sem reação por, por questão de bobiça. Não é nem por questão de bobeira, é por questão de bobiça. Pô, os caras estão correndo lá. Aí quando você vê, tem alguém com a arma apontada na tua cabeça. Aí já é tarde demais. Então, cara, duas questões que eu acho que são muito pesadas e que são banalizadas. Assim, é claro que tem questões muito mais pesadas, mas assim, para fins desse vídeo, essas questões são muito pesadas, saca? E tipo, tente levar isso pra vida. Não só assistindo esse vídeo, mas tente levar isso pra vida, saca? Que é o seguinte, cara. A questão da cócega, ela existe por um princípio básico, fundamental e biológico. E a questão do medo também, cara. Então, tipo, pô, você vai assustar o cara, eu sempre bato na tecla, cara, não assuste um gato, cara. A pior coisa que tem para um ser humano fazer é assustar um gato, cara. Assustar as pessoas, assustar outros bichos também. Cara, ô carana, cara. Sério, cara. Não faz isso, cara. Não faz isso, cara. Não seja boçal, saca? Aí voltando aqui, a resposta de luta ou fuga é composta de 4 direções básicas de respostas comportamentais. Luta, quando se assusta, quando você citar o exemplo do susto, que é o mais, mais ruim que tem. Mas quando você assusta alguém, as pessoas já viram assim, o que foi? Papá, não sei o quê. Esse é o símbolo de luta. E isso serve para várias situações que podem acontecer. Essa questão, por exemplo, sei lá, você está uma situação bastante hipotética. Você está num zoológico e de repente você está olhando assim, você vê um. Eu pensei numa serpente agora, uma serpente venenosa que escapou do viveiro e está passando assim. Você se assusta, caraca, você se retrai e fica com a sensação de, pô, quero fugir, né? Sensação de fuga. A sensação de luta. Você tá vendo um cara vindo mexer com, sei lá, com teu filho. Ah, sensação de luta. Você vai pesado pra cima do cara. O que você tá fazendo aí? E tal. Né? É a sensação do medo que gerou essa resposta fisiológica, saca? E tipo, você nem para pensar que isso começou com medo e depois foi pra raiva. Porque você viu o teu filho, eu tô citando o filho como exemplo, você pode pegar, sei lá, tua namorada, tua esposa, um sobrinho que você tá junto tem família, você tá vendo teu sobrinho lá e de repente chegou um cara querendo falar com teu sobrinho. Você ficou com medo, só que esse medo foi tão rápido e isso desencadeou um mecanismo no teu organismo. Isso desencadeou um mecanismo fisiológico no teu organismo tão rápido que você shiftou de medo para raiva. E você,
pô, o que tá acontecendo ali? Vamos lá. Eu vou ver o que tá pegando lá, saca? Esse foi um exemplo que eu não cheguei a citar no vídeo que eu fiz, que ficou sem áudio. A questão do congelamento. Esse é um tipo de susto que a pessoa chega a se paralisar. E a pessoa paralisa de medo. Só que não é de medo, cara. A pessoa só paralisa quando passa de um estímulo de medo para um estímulo de pavor. A pessoa paralisou de pavor, cara. Que é tipo. E a pessoa, tipo, fica totalmente sem reação, literalmente. Exatamente pela questão do enrijecimento dos músculos que causou o congelamento. Tipo, daí, nesse caso, os músculos de contração, os músculos meio que de explosão, vamos dizer assim, eles ficam travados, mas outros tipos de músculos, eles meio que relaxam. Que é questão tipo de... A pessoa se assustou tanto que ficou paralisada, ficou enrijecida, mas urinou, saca? Por causa dessa sensação de medo, de susto, de pavor tão intenso, a pessoa ficou paralisada. Mas outros músculos acabaram soltando, saca? E, cara, assim, na moral, quem ri desse tipo de situação, cara, desculpa, você tá perdendo a essência do que é ser humano, sabe? Eu sei que, pô, depois é engraçado, depois até a própria pessoa que passou pela situação ri e tal, mas, cara, assim, se a pessoa estiver rindo junto com você, beleza. Porque é aquela velha história, né? Ria, pode rir, mas ria comigo, não de mim, saca? E, pô, a pessoa tá passando por uma situação delicada já. Ajuda ela, tenta acalmar ela. Depois, se ela começar a ir, aí sim, você pode cair na gargalhada, saca? Porque isso, de certa forma, é engraçado, querendo ou não. Mas, cara, na hora, eu sei que na hora talvez o teu mecanismo de luta ou fuga seja cair na gargalhada. Você ficou tão nervoso que chegou a rir. E acontece, pode acontecer. Só que e isso pode acabar sendo até, igual o Pedro falou, sendo automático, né? Mas, cara, assim, se você consegue segurar, cara, segura. Na boa. Segura o riso, tenta ajudar a pessoa que estiver passando por um problema desse, saca? Porque é complicado, sabe? Congelamento é exatamente isso. A pessoa passou por uma situação tão estressante que os músculos dela travaram naquela posição, enrijeceram naquela posição, e o desfalecimento, que é o grau máximo, que, tipo, foi uma pancada tão forte, tipo, pode não ter sido uma pancada física, mas foi uma pancada emocional tão forte que o próprio cérebro começa a desligar o corpo, e a pessoa chega a desfalecer, chega a desmaiar, de susto. E pode acontecer, cara, saca? Então, por isso que eu falo, evita a questão do susto, saca? Tipo, aconteceu alguma coisa que você que assustou quem tá junto com você, mas você não se assustou? Ok, não foi você quem foi o causador desse susto. Foi a situação. Sei lá, caiu uma cadeira. Pô, o cara tava pegando a cadeira de lá de cima lá pra lá pra baixo, a cadeira caiu. Não machucou ninguém, bateu no chão, fez aquele escarcéu, a pessoa se assustou. Não foi culpa tua. Beleza, não foi culpa de ninguém, na verdade. Saca? Mas a questão primordial é evite você ser o agressor nesse caso. Evite você ser o causador do susto. Porque, sei lá, por mais que você conheça a pessoa com quem você está brincando, pode ser que a pessoa tenha uma reação involuntária tão intensa que tenha ataque cardíaca e o músculo do coração faça assim, ó. E a pessoa falece. Não só desfalece, a pessoa falece, morre de fato. Saca? E
Nossa, que exagero. Nossa, tá indo pra um nível tão. Meu Deus, vai morrer. Cara, acontece. Saca? Então, tipo, pra, pra ser humano, pra animal, pra gato, pra cachorro, pra outros animais, enfim, cara, sério. Não faz essa coisa do susto, saca? Não faz, tá? Ah, depois eu vim para essa parte do texto. Depois eu comentei que. Quer ver? Efervescência, ebulição. Esse foi do vídeo anterior. Ah, sim. Daí eu pesquisei quais são os hormônios do mecanismo de luta ou fuga. Certo? Por causa do seguinte, isso é parte do. Isso foi parte do que eu assisti no seriado também, do Elementaríssimo. No seriado ele comenta sobre o mecanismo de luta ou fuga e ele explica bem en passant, bem por cima, que não é o hipotálamo, enfim, tem a glândula pineal. É pineal? Eu acho que é pineal. Que comanda a questão tipo de ordenação, ó, tal glândula vai produzir tal hormônio agora, saca? Então eu pesquisei, eu fiz a seguinte pesquisa. Quais hormônios no mecanismo de luta ou fuga? A resposta de luta ou fuga é um instinto de proteção que auxilia o indivíduo a lidar com situações estressantes. Ela ela é determinada pela liberação de hormônios, como a adrenalina e noradrenalina, que são liberados na corrente sanguínea através das glândulas suprarrenais. Eu lembro que nessa parte eu cheguei a comentar também sobre algo não tão relacionado a medo e a susto e coisas assim, a questão da leitura. Eu dei uma dica de leitura. Tipo, quando você está lendo para si mesmo, beleza, você pode ler na velocidade que você quiser, você pode gaguejar durante a leitura mental, durante a leitura mental e tal. Ok. Mas quando você está lendo para terceiros, se você é acostumado a ler rápido, a dica que eu te dou é começa a ler mais compassadamente, mais devagar, com uma cadência certa, saca? Com uma cadência lenta até. Por quê? Porque se você está lendo rápido, vou citar como exemplo aqui, tá? A resposta de luta ou fuga é um instinto de proteção que auxilia o indivíduo a lidar com situações estressantes. Ela é determinada pela liberação de hormônios, como a adrenalina e noradrenalina, que são liberados na corrente sanguínea através das glândulas suprarrenais. O eixo hipotálamo, hipófise adrenal também atua para liberar cortisol na corrente sanguínea, que chama o corpo em ação para combater o estresse. Percebeu? Agora olha só a diferença. A resposta de luta ou fuga é um instinto de proteção que auxilia o indivíduo a lidar com situações estressantes. Ela é determinada pela liberação de hormônios, como a adrenalina e noradrenalina, que são liberados na corrente sanguínea através das glândulas suprarrenais. O eixo hipotálamo-hipófise adrenal, HPA, também atua para liberar cortisol na corrente sanguínea, que chama o corpo em ação para combater o estresse.
A adrenalina é um hormônio produzido no corpo humano e secretado pelas glândulas suprarrenais, que é liberada sempre que o corpo é exposto a alguma situação de forte emoção. Então, tipo, é claro que esse é um texto que eu acabei de ler há uma hora atrás, mas eu tinha pego esse texto cru. E da mesma forma como eu li agora, meio que sem errar, eu também li a primeira vez que eu li. Exatamente por causa disso, saca? Claro que existem treinamentos de leitura, onde você, por exemplo, você treina, lê a primeira sílaba, a sílaba do meio e a sílaba final. E você meio que já deduz qual que é a palavra que você está começando a ler, saca? Em alguns casos, isso pode não funcionar tão bem, como aqui no caso de comportamentais. Você está lendo ali, tipo, a resposta de luta ou fuga é composta de 4 direções básicas de respostas. Você pode pensar em outra palavra. Eu falei essa outra palavra na primeira vez que eu gravei esse vídeo, só que ele ficou sem som, então não tenho nem ideia de que palavra que eu falei primeiro, para depois ler um pouquinho com mais de atenção, com um pouquinho mais de atenção. Mas essa questão da leitura cadenciada, da leitura não pausada, mas espaçada, é muito benéfica. Então, a próxima vez que você for ler alguma coisa para alguém que seja, tipo, em voz, você vai ter que ler em voz alta para terceiros, tente ler assim, dessa forma um pouco mais pausada, saca? Você vai ver que a tua leitura vai fluir muito melhor, tá? Aí, eu lembro que eu falei sobre a epinefrina e sobre o cortisol, antes até de pesquisar, porque eu sabia isso de cabeça por já ter pesquisado por causa da série, do seriado Elementaríssimo, que é comentado em um episódio. Isso é comentado, né? Só que daí eu li aqui adrenalina e noradrenalina. E não li epinefrina. Depois disso, eu pensei, mas isso pode ser que pegue estranho, né? Tipo, eu li adrenalina e noradrenalina, mas não fala nada sobre epinefrina. Então eu abri uma outra pesquisa, pesquisando exatamente sobre epinefrina. E Epinefrina. Epinefrina é exatamente adrenalina. Então a gente tem aqui o dicionário, dados de Oxford Languages, epinefrina, lê-se epinefrina, substantivo de bioquímica, e é um termo que já é obsoleto, só que epinefrina é o mesmo que adrenalina. Origem data-se do século XX e o termo é cunhado da seguinte forma: epi, nefro, mais ina, por influência do inglês epinephrine. Epinephrine. Vê-se aí. Essa questão da leitura cadenciada, não leitura lenta, mas da leitura cadenciada, ajuda nisso também. Por quê? Porque você lê de uma forma mais cadenciada, dando mais pausas entre uma palavra e outra, então você consegue pensar de uma forma mais lenta, mais rápida. Por influ, o que é influ? Influência. Do o que é inglês? Saca? Você, tipo, dá esses saltos, assim, saca? Então, por influência do inglês, uma leitura, tipo, é isso, esses são os benefícios de uma leitura cadenciada, mais pausada. E depois que você pega o costume de ler dessa forma, e de entender, tipo, é questão de
de costume mesmo, sabe? De você entender qual é a palavra que você está lendo ali desde o começo dela, saca? Então vamos lá. A epinefrina é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais que tem efeito broncodilatador, vasopressor e estimulante cardíaco. Esse hormônio também pode ser produzido sinteticamente em laboratório, sendo usado como medicamento no tratamento de urgência de reações alérgicas graves, tais como anafilaxia ou choque anafilático. Palavras difíceis. Broncodilatador. Se você ler devagar, você vai meio que fazer uma separação em sílabas, saca? Por mais que você não fale, tipo broncodilatador. Você vai fazer essa separação em sílabas na mente e em questão de milésimos de segundos. Então você vai conseguir ler direto, rápido, e dessa forma quem ouve você ler, quem ouve você falar, quem ouve você ler, vai pensar, pô, esse cara talvez ele saiba do que ele está falando, ele não está lendo só ali na hora. E às vezes você nem conhece a palavra. Você só leu ela mais direta, porque você leu ela com uma cadência melhor. E às vezes você nunca teve contato com a palavra, você leu ela direto, assim, saca? Epinefrina é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais que tem efeito broncodilatador, vasopressor e estimulante cardíaco. Esse hormônio também pode ser produzido sinteticamente em laboratório, sendo usado como medicamento no tratamento de reações alérgicas graves, tais como anafilaxia ou choque anafilático. Aí, eu vi essas imagens aqui e eu me lembrei de uma outra coisa que eu também vi no seriado Elementaríssimo, que é a tal da EpiPen. Não sei se vocês já ouviram falar em EpiPen. Eu também fiz uma pesquisa sobre EpiPen. Quer ver? Aqui, ó. EpiPen é um medicamento, só que é como a gente leu anteriormente. Em casos de um choque anafilático ou de uma questão tipo de... Quer ver? Me fogem as palavras. Alérgica. É questão de alergia. Se uma pessoa sofre de uma alergia grave, a pessoa geralmente anda com uma EpiPen perto. Então, se você não sabe o que é EpiPen, é exatamente isso. É meio que uma caneta que tem adrenalina, que tem epinefrina, no caso. E é bastante útil, salva vidas esse tipo de medicamento. É pouco popular no Brasil, acho que é mais popular em países mais desenvolvidos, vamos dizer assim. Mas é a questão da adrenalina, né? A questão da adrenalina também faz parte do mecanismo de luta ou fuga. E esse mecanismo de luta ou fuga é ativado também através do medo. Deixa eu ver o que mais que eu pesquisei. Ah, sim, a questão do cortisol, né? Tá, vamos lá. Porque ele fala ali do cortisol, né? Aí a dúvida que eu fiquei quando eu li essa parte aqui
é o seguinte. Essa parte aqui, ó. A adrenalina e noradrenalina, beleza, que tipo é o que faz você ter aquele gás inicial para ou para fugir ou para partir para cima. E daí tem a parte aqui de baixo, né? Essa parte aqui dessa parte aqui. O eixo hipotálamo hipófise adrenal, HPA, também atua para liberar cortisol na corrente sanguínea, que chama o corpo em ação para combater o estresse. Aí eu fiquei na dúvida, tipo, então a adrenalina e a noradrenalina agem para fazer você ter aquele impulso mais de ir para cima mesmo, e o cortisol ele atua para fazer você relaxar depois que esse estímulo de ímpeto passou. Não exatamente. Foi por isso que eu pesquisei sobre o cortisol. Qual é o efeito do cortisol no corpo humano? Vamos lá. O cortisol é um hormônio que ajuda o organismo a controlar o estresse, a reduzir inflamações, a contribuir para o funcionamento do sistema imune e manter os níveis de açúcar no sangue constantes, assim como a pressão arterial. Ele pode afetar diversas partes do corpo, como regular os níveis de açúcar no sangue e o metabolismo, diminuir inflamações e controlar como o corpo usa carboidratos, gorduras e proteínas. Além disso, o cortisol pode causar os seguintes efeitos no organismo: liberação do tecido lesado de substâncias químicas que ativam o processo de inflamação, histamina, bradicinina, e prostaglandinas. Aumento de fluxo sanguíneo no local lesado, que é igual a eritema. Vazamento de plasma puro dos capilares para áreas lesadas, seguidas de coagulação do líquido tecidual, ou a formação de edema não depressível. Infiltração da área por leucócitos e proliferação do tecido fibroso. O cortisol alto pode causar sinais e sintomas como ganho de peso, fraqueza, pressão alta, estrias arroxeadas com mais de 1 centímetro, rosto arredondado, aparecimento facial, aparecimento fácil de manchas roxas e hematomas, depressão e instabilidade emocional, enfim. Aí uma parte que eu li aqui, não sei se foi aqui. Bom e feio. Eu não lembro onde que eu li alguma coisa sobre insulina também. Bom, enfim. Enfim, essa é a questão do mecanismo de luta ou fuga que aparece, que é desencadeado no organismo também por causa do medo. Que faz com que o nosso coração bata mais rápido, a gente enrijeça os músculos e fique pronto para uma situação de combate. Alguns desses atos são conscientes, outros são puramente autônomos, acontecem independente da nossa vontade. Sim. O medo é quase totalmente autônomo. É. Eu não preciso pensar que eu tô com medo.
Para começar, Essa parte eu até brinquei na primeira vez que eu gravei esse vídeo, que ficou sem áudio. são conscientes, outros são puramente Nessa parte, tipo, tô com medo. Aqui o que ele fez, na verdade, foi mais uma emulação de raiva, né? Olha autônomos, só. acontece independente da nossa vontade. O medo é quase totalmente autônomo. Eu não preciso pensar que eu Tô tô com com medo raiva! para começar a reação. E o medo não é característica só dos humanos. Em todos os animais, a função dele é garantir a sobrevivência. Sim. Mesmo com praticamente todos os seres humanos vivendo em cidades, longe de situações de perigo, como por exemplo as selvas, o medo está longe de ser uma situação extinta. Então, mas aí tem uma outra questão. Hoje em dia, viver nas cidades é muito mais perigoso do que viver, não na selva necessariamente, mas tipo em zonas menos habitáveis, menos habitadas, não menos habitáveis, mas menos habitadas, né? Porque, sei lá, você tem mais medo de aranha, de serpente ou de outros bichos assim, que até podem ser mortais, é bem verdade. Só que na cidade você tem bala perdida, que é muito mais mortal que, sei lá, uma aranha daquelas de jardim que você pode até pegar na mão de repente, saca? E uma bala perdida nunca você vai poder pegar ela na mão. Quer dizer, só se ela já tiver caída no chão. Mas se ela já tiver caída no chão, você tem que deixar ela lá, porque com certeza vai vir uma equipe de perícia que vai ter que analisar aquela bala para ver se foi atirada de um revólver de um policial ou se foi atirada de um revólver de um bandido, né? Tem essa questão da perícia também, né? Então, deixa, se você vê um projétil de revólver, deixa ele lá. O simples fato de a gente não querer passar por aquela rua deserta no meio da noite é uma Uhum, decisão influenciada pelo medo. sim. O nosso organismo sentiu que aquela rua deserta, em especial, poderia apresentar algum risco. Os seres humanos ainda têm a linda e refinada Por qualquer motivo, não. A gente consegue listar algumas características que fazem a gente evitar certas ruas e preferir certas em ruas. especial, poderia apresentar algum risco. Os seres humanos Ele ficou tipo, por qualquer motivo, não, tem motivos específicos. A lua é mal iluminada, sei lá. Se eu tô passando por um lugar e de repente eu tenho uma rua que é mal iluminada, é mais esburacada, sei lá, dá uma sensação de que é uma rua mais de quebrada. E, sabe, fica aquela sensação de, pô, caramba, cara, eu vou ter que passar nessa rua. Não tô botando fé, cara. Saca? Do que você passar numa rua que é mais, mais iluminada, uma rua que é um pouco mais asfaltada. Pode ser preconceito da minha parte? Ok, pode. Mas eu moro em bairro de periferia. Então eu meio que sei do que eu tô falando, saca? Uh, bairro de periferia também é exagero, mas eu moro em região litorânea, que não é tão desenvolvida como certas cidades. Moro em Pontal do Paraná. Você pode pesquisar aí depois. Tá começando a virar cidade agora, há pouco tempo. Mas, tipo, eu sei que você ter que entrar numa rua que é mal iluminada, que é esburacada, te dá uma sensação muito mais esquisita do que você ter que entrar numa rua que é mais iluminada, uma rua que é mais asfaltada, mais arborizada até, talvez, saca? ainda têm a linda e refinada característica de antecipar o medo. Tem gente que não tem isso, cara. Isso, eu tava até comentando sobre uma questão parecida com isso num grupo no Telegram. Só que faz tempo já, eu não lembro qual foi o termo de pesquisa que eu usei. Mas, tipo, tem pessoas que não conseguem. Ah, como é que eu posso explicar? Isso foi uma coisa que eu não comentei no vídeo que eu fiz, que ficou sem áudio. Quando você lê alguma coisa e, tipo, você lê sem ler em voz alta, você lê só, tipo, passando assim.
Ou quando você pensa consigo mesmo, pô, eu tava pensando aqui. Tipo, tem pessoas que têm uma voz de narrador, vamos dizer assim, entre muitas aspas, dentro da cabeça. Tipo, não é vozes da minha cabeça. Tipo, a pessoa pensando consigo mesma, ela escuta a voz do pensamento dela, saca? É até difícil de explicar. Tem gente que não tem isso. Tem gente que você pede pra pessoa imaginar alguma coisa, a pessoa não consegue imaginar. Mas tem pessoas que são muito visuais. Eu, por exemplo, tipo, dele falar da questão do prédio, de lá de cima, de olhar de cima de um prédio. Eu consigo visualizar essa imagem muito bem. Tipo, eu tô na beira de um. Cara, dá até um gelo na perna, cara. Porque eu tenho essa questão, tipo, de conseguir imaginar. Então eu tenho, meio que tenho uma voz de narrador. Com quem eu converso, entre aspas, vai. A impressão que dá é que eu tô passando um quê de esquizofrenia agora, né? Mas não. É claro, tem como perceber quando é uma questão de saúde mesmo, é uma questão de esquizofrenia mesmo, e quando não é. Uh, tipo, agora, por exemplo, agora eu tô falando sozinho, de fato, não há ninguém na mesma sala onde eu tô, saca? Então eu tô falando sozinho. Só que isso entre aspas. Por quê? Porque há uma câmera me gravando agora, certo? Então eu tô falando sozinho agora, mas eu tô falando com você que vai estar me assistindo, certo? Uh, e tipo, tem pessoas que são muito mais imaginativas. E tem pessoas que a, a linha entre imaginação e realidade são tão imprecisas que a pessoa age de forma com que a imaginação dela se torna real, vamos dizer assim, saca? Aí passa de um quadro de um pensamento imaginativo para um pensamento esquizofrênico. A linha é muito tênue para algumas pessoas, para outras pessoas é uma linha muito mais evidenciável, vamos dizer assim, saca? Você consegue perceber quando a pessoa tá passando por um surto psicótico de esquizofrenia, quando a pessoa tá só, pô, a pessoa tá imaginativa só, saca? É perceptível isso em certos casos. Em certos casos não. Realmente você fica realmente na dúvida. Pô, a pessoa tá falando sério, tá vendo coisa ou tá só imaginando? Mas tem casos assim que, tipo, dá pra perceber. Não, a pessoa tá só imaginando coisa só. A pessoa sabe que aquilo que ela tá pensando não é real, saca? Tem como você perceber essa diferença. Ainda que seja uma linha tênue, você às vezes fica meio assim, mas enfim. Se os seres humanos, quando tivessem sentido as gotas de chuva cair, não tivessem entrado em cavernas para se proteger, antecipando uma trovoada, pode ser que a probabilidade de eles serem atingidos por raio seria muito maior. Uhum. Sendo assim, o medo tem papel determinador no sucesso da espécie no ambiente. Determinante. Da próxima vez que te chamarem de medroso, saiba que isso é positivo. Talvez a pessoa que te chamou não saiba, mas o medo é a chave para a sobrevivência. Bom Halloween. Até a próxima. É isso aí, galera. Ó, vou falar, vou mandar bem a real pra vocês. Eu vou ser bem sincero. Esse ficou bom. Esse que eu tô gravando agora ficou bom, ficou razoavelmente bom. Mas eu acho que o primeiro ficou melhor porque foram as reações mais genuínas, saca? Eu deixei bem claro que. É aquela, né? Quando eu comento com vocês que, apesar de eu já ter visto esse vídeo, já faz bastante tempo
que eu vi, ó, a sensação de cócega. Sabe? É isso que eu falo, cara. Quando você não é insensível para certas situações, você consegue identificar muito mais rápido o que está acontecendo, saca? Então vamos lá. O que eu tava falando? Ah, sim. Quando eu falo para vocês que esse vídeo já foi visto, mas já foi visto há tanto tempo que eu não tenho nem ideia do que esse vídeo fala, por isso as minhas reações são genuínas, eu falo isso com sinceridade. Porque, ó, num caso como esse, por exemplo, eu acabei de assistir, eu vou ter que. Eu tive que assistir de volta, tipo, com 5 minutos de diferença, saca? Então, é aquela. Quando eu digo que a reação é genuína, realmente genuína, saca? E quando não é, eu deixo claro também, ó, isso aqui eu já pensei, isso aqui eu já fiz, isso aqui eu tava pensando, saca? Eu acho que vocês conseguiram perceber isso durante o vídeo, né? Tá? É, bom, enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Ah, esse vídeo ficou até maior que o outro. Mas enfim. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Falou!